Boa noite, Felipe. Tudo bem? Aqui é o pastor Raul. Nós estivemos conversando hoje, não é? Então, só para recordar. Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E não existe Deus se faltar o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo. É um só Deus em três pessoas. Em hebraico, se eu tenho uma uva, eu vou usar a palavra Yahid. Se eu tenho um cacho de uva, que é uma unidade composta, eu vou usar a palavra Echad. E a palavra de Deus, lá no Velho Testamento, chama Deus de Echad, uma unidade composta. Cada um tem uma função. E foi exatamente o Filho quem criou todo o universo. Na criação, o Pai está presente e o Espírito Santo também. Então, sempre que um deles faz alguma coisa, sempre os três estão juntos, porque é o mesmo Deus. Muito bem. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem, então, nós estamos vendo aqui o homem, a mulher, ok? E colocou o espírito no homem, a alma e também o espírito lá, né? E aqui embaixo colocou o corpo, não é? Acontece que quando Satanás entra na serpente, e nós já falamos isso, se aproxima da mulher e fala exatamente diferente do que Deus tinha falado. É certo que não pode comer de todas as árvores do jardim, e a mulher diz: não, de todas eu posso, menos a que está no meio do jardim. Só que a que estava no meio do jardim não era proibida. A que está no meio do jardim, se você ler lá no começo de Gênesis, era a árvore da vida. A proibida estava ao lado. Muito bem. Diz que não podia tocar, então ela já cresceu alguma coisa, a palavra de Deus, e diz no hebraico: pode ser que a gente morra. Acontece que Deus tinha chamado Adão e tinha falado: olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que comer, certamente morrerás. Então ele fez uma afirmação. E tá bom. Quando a mulher ouve o diabo e atende a voz de Satanás, quando ela responde para o diabo, né? Não, de todos eu posso comer, não posso tocar. O diabo chama Deus de mentiroso e diz: é certo que não morrerás. Porque Deus sabe que, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E aí a mulher, vendo que a árvore era boa, né, agradável aos olhos, boa para comer, boa para dar entendimento, comeu e deu para o marido. E os dois então morreram espiritualmente. Então, o homem morre espiritualmente, deixa de ter um relacionamento com Deus espiritual, e começa a ter problemas de doença na alma. Então, ele começa a ter problemas, né? E logo em seguida a gente já sabe, ele fica com medo, se esconde, né? Transfere culpa, enfim. O pecado tinha entrado. Então, a alma está doente. E o corpo começa então a se degenerar, ok? Então, o homem então passa, vamos aqui, o homem e mulher, ele passa a estar quebrado o relacionamento com Deus, e a alma e o corpo é que agora estão fazendo com que o homem caminhe aqui na Terra. E a gente sabe, nós conversamos, que a alma, que é o psique, intelecto, vontade e emoções, ela tenta preencher esse vazio de Deus e não consegue. Com o que ela faz isso? Com dinheiro, posição social, relação sexual, droga, e vai. A última opção do cara é cometer suicídio. Bem, então qual é a situação do homem? Então vamos imaginar, Felipe, que esse triângulo maior significa então o governo total de Deus sobre o mundo visível e invisível. Esse triângulo menor, vamos representar que é o mundo, é o governo de Deus sobre a terra, sobre o mundo visível. E um triângulo menor é o que a palavra chama de império das trevas. Se você abrir Colossenses 1,
13, 14 diz que Deus, né, o Pai, nos libertou, quando ele sai daqui e vem para cá, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor e nos enraizou em Cristo. Nós estávamos debaixo de duas leis, enquanto nós estávamos dessa forma, o homem enraizado no mundo, seguindo o sistema do mundo, participando da velha natureza, do homem, né? E o diabo era o mentor. E ele então estava debaixo da lei do pecado e da morte. Agora, quando a pessoa ouve o evangelho verdadeiro, ele não passa a ter uma religião, ele passa a ter um relacionamento com Deus vivo. E como a palavra fala que assim que ele aceita Cristo, ele é liberto do império das trevas e transportado para o reino do Filho de seu amor, ele muda de lei. Romanos 8, 1 e 2 diz: agora, pois, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A partir daí você é nova criatura, você se torna santuário do Espírito Santo, você recebe dons e recebe um ministério. Bom, então a grande situação, Felipe, é você olhar em qual desses dois você está. Se você está aqui, você precisa ter um entendimento ainda de quem é Jesus. Jesus não é um Deus menor, que eles acresceram, né? A torre de vigia acresceu, não está escrito no grego, não está escrito um Deus, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Não tem isso, eles colocam inclusive entre parênteses exatamente porque não está no grego. Então, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece das trevas nesse mundo, e as trevas não prevaleceram contra ele. No versículo 10 diz: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Ele entra no mundo e Deus se fez homem e os homens o rejeitaram. Aí vem o versículo que pode transformar a tua vida. Se você entender isso, se você entender o Evangelho, que nós não temos uma religião, nós temos sim um relacionamento com Deus. Então a palavra diz que, mas, é uma condição, a todos quantos o receberam, aonde? No coração. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por que crer no nome do Verbo, a pessoa é salva? Porque o nome do Verbo, que é Jesus, é o Yahová salva, ou seja, salvação. E aí fala, e o Verbo, que é Deus, Criador de todo o universo, que é vida e luz, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. Como é que eu posso sair daqui para cá? Eu aconselho você começar a estudar. Pega uma Bíblia verdadeira, não a de Torre do Vigia, mas uma Bíblia mesmo, ok? Se você não tiver, eu posso te arranjar. E você estuda o Evangelho de João. E cada versículo que você lê, você pergunte o que esse versículo está falando para mim. E fala para Deus, Deus, me mostra, abre a minha mente, abre meus olhos para que eu possa ver. Tá bom? E aí, estude, e aí a gente conversa. Se você desejar, você pode até me ligar, fazer perguntas, tá bom?
Então, entrego a você aí esse pequeno estudo e que isso possa ser útil na tua vida, em nome de Jesus.